E aí, prof, eu te pergunto, vamos lá, com tantas alterações no time do Corinthians hoje, molecada em campo e tudo, jogadores importantíssimos, principais que nem foram relacionados, o que dá pra gente avaliar desse Corinthians aí que empatou com o Cruzeiro? Tudo bem, prof? Tudo bem, William? Boa noite, companheiros de mesa, fãs do esporte. Comecemos pelo fim, né? A última impressão aí. A última impressão é que da fica? Rodada. A última impressão é a que fica. Olha, alguns dos defeitos foram os mesmos do time principal. Por exemplo, jogaram um primeiro tempo inteiro fora. Isso já tinha acontecido com o Coritiba, já tinha acontecido com o São Paulo e foi fatal para as pretensões na Copa do Brasil. Hoje se repetiu. Mais uma vez o Vanderlei faz mudanças de batelada, o que significa mudar meio time, né? Ele faz 3 mudanças de uma vez, depois mais 2, e algumas dessas mudanças acertadas. Temos aí uma grande jogada, exceto que o Gilberto facilitou. É verdade. Aquela altura do jogo... Segura a bola, era né, para levar a bola lá na bandeirinha de escanteio. Se bem que às vezes se faz isso e não dá certo. Eu e o Léo aqui lembrávamos quando o Tevez fez isso no Brasil e Argentina e não deu em nada, porque o Brasil pegou a bola e acabou ganhando nos pênaltis, né? Mas enfim, hoje era um jogo que estava no pé do Cruzeiro, literalmente. O árbitro ia apitar o fim do jogo, o Gilberto leva a bola, mas também tem o mérito da bela jogada do garoto Moscardo, da belíssima jogada do Romero. O Romero tem muitos méritos, mas são méritos muito mais defensivos do que ofensivos. O trabalho dele no time de 2017 era tático. Há quem diga nas redes sociais que é o primeiro cruzamento que ele acertou. E em grande estilo, né? E a emocionante história de um jogador que era o Mosquito, que há quase um ano mal andava. Exatamente. E faz esse gol de um empate muito importante, porque o Corinthians, apesar de ter entrado hoje com o time reserva, e reserva mesmo, porque os titulares não estavam nem no banco para o técnico chamar a cavalaria, né? Que é o que alguns técnicos fazem. Foi um resultado importante, porque se o Corinthians quiser tirar o pé da lama definitivamente em relação ao rebaixamento, a briga é com o Cruzeiro, é com o Inter, é com o Fortaleza. Então, muito importante para quem, como fez o Luxemburgo durante a semana, prometeu que o brasileiro passaria a ser prioridade, né? Para esses planos foi muito importante. Um empate à la Corinthians e um empate tomado também à la Cruzeiro, que é um time muito irregular, né? Fez o seu primeiro gol no Mineirão hoje, no ano. Sim. É um parto para o Cruzeiro fazer gol, o torcedor cruzeirense sabe disso. É um dos piores ataques da competição. E o Gibagol, além de não estar fazendo gols a favor, agora está contribuindo pro adversário. Para gols do adversário. Aí fica complicado. Nessa jogada aí, lembrando o professor, só o Moscardo foi titular, né? O Romero entrou no segundo tempo, o Mosquito também entrou no segundo tempo. Alterações ali do Luxemburgo. Sacou o Wesley, que começou o jogo. Muita gente dizia que o Wesley deveria ter entrado no jogo contra o São Paulo, ter sido titular. E hoje ele coloca o Wesley quando tirou, muito criticado também. Mas a gente vai analisar tudo isso detalhe por detalhe. Daqui a pouco tem até a coletiva do Luxemburgo também. E aí, Breiler, é o famoso quem não faz toma? O Cruzeiro acabou pagando o preço de ter perdido boas oportunidades. Não só ainda no primeiro tempo, como no segundo tempo. A gente tá vendo uma delas aí, isso aí... Do Robert. Praticamente na sequência que já vai sair o gol do Corinthians. Não, realmente, passa por aí, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Cruzeiro voltou a produzir bem. Foram 19 finalizações do Cruzeiro. Cruzeiro que tem uma média de quase 15 finalizações por jogo nesse Campeonato Brasileiro. Nos 2 últimos jogos contra adversários fortes da parte de cima da tabela, Palmeiras e Botafogo, Cruzeiro também finalizou 13 vezes. Então, o volume ofensivo se manteve com uma boa proposta do Pepa, novamente. Ele não tem o Matheus Pereira, mas ele coloca um time ofensivo em campo com 4 atacantes. O torcedor do Corinthians, ele vai ter que se acostumar que o brasileiro do Corinthians vai ser assim, até pelo que a gente já viu do Luxemburgo, o tempo que ele está lá. O que o time não rendeu, aí evoluiu um pouquinho, involuiu, como diria o outro. É isso o Corinthians? É isso, não dá para esperar mais nada do Corinthians? Eu estou curioso para ouvir o que o Luxemburgo vai justificar na coletiva. Por que a opção por um time alternativo hoje? Ele tem 2 caminhos. Ele pode dizer, não, o time veio muito desgastado, cansado do jogo com o São Paulo, e esses eram os que estavam melhor preparados fisicamente para o jogo de hoje. Ou ele pode assumir, não, priorizei o jogo de terça-feira, que é dificílimo pela Sul-Americana. Porque em algum momento, a competição paralela, a competição internacional, para o próprio Luxemburgo, deixou de ser prioridade. Sim.
Agora, ao que parece, caso ele confirme isso, passa a ser prioridade em relação ao brasileiro. O Corinthians deu uma afastada da zona do perigo, da zona da confusão, como ele já chamou uma vez. Então, talvez ele tenha olhado assim, fugimos um pouquinho do bolo ali do desespero, dá pra gente olhar para outras competições, porque pelo brasileiro mesmo não vamos a lugar nenhum. Eu acho que a conta dele foi essa. Estou imaginando. Claro que dificilmente ele vai abrir o jogo, porque ele não abre o jogo para nada, né? Ele até se incomoda. Contar uma história, contar outra e tal, tentar valorizar o próprio time e sair dizendo o que ele quer dizer. Mas hoje foi uma demonstração de novo. Agora, o curioso dele é o que ele consegue. Mesmo poupando titulares, ele consegue usar esses jogos para resgatar jogadores. Ou revelar jogadores. O Moscardo foi um desses casos. Sim. Ele está resgatando o Romero. Hoje resgatou o Mosquito. Ele vai buscar esse jogador. Opa, peraí, entra aí. E o cara tem a oportunidade de apresentar o futebol dele. E se colocar como uma peça possível para outros jogos do Corinthians. Ele resgatou alguns jogadores nesse caminho em que passou a poupar titulares nas competições sul-americanas e agora passou a poupar no brasileiro. E pode ganhar peças para a sequência da temporada. Mas eu queria destacar, além óbvio... Ele resgata por necessidade, inclusive. Por necessidade. Necessidade. Por necessidade. Mas acaba resgatando. Claro, lógico. A gente acha que vai falar com mais calma depois sobre o Moscardo. Sim, vamos. Que é, claro, para a posição dele, diferente, especial. A gente precisa olhar com carinho, com cuidado, pelo desenvolvimento desse jogador. E eu acho que a gente não pode deixar de falar da estreia do Lucas Veríssimo, né? Sim. Excelente estreia do Lucas Veríssimo, soberano no jogo terrestre, muito bem no jogo aéreo, acertando passes, ativo no jogo, inteligente na saída de bola sob pressão. É um nível acima do futebol brasileiro em geral. Claro que ele ainda pode render mais. Mas para uma reestreia no futebol brasileiro, gostei muito do Lucas Veríssimo. Também não é surpresa, a gente sabe que ele é um jogador de primeiro nível, mas hoje foi o primeiro jogo dele. E o Cássio, mais uma vez, salvando em bolas decisivas. Né? Sem dúvida. Você deu 200 ganchos aí. Só para falar, eu vou usar o último. Cruzeiro... desculpa, pode falar, pode falar. Não é de hoje, tá? Desde o início do campeonato, ele não consegue fazer os gols que cria. Ele cria muito e erra muito. É o time que mais perde gol no campeonato desde o início. Eu acho que, acima de tudo, é falta de qualidade mesmo de elenco. Não tem jogadores de qualidade para decidir. Não, Eugênio... Continua sem, porque ele manda embora o Henrique Dourado, então traz é o isso. Papagaio, que até fez um gol hoje. Mas não tem uma dificuldade incrível. Vamos analisar aqui rapidinho, para passar para o Bertozzi. O Cruzeiro não tem um Renato Augusto. O Cruzeiro não tem... Mesmo o Yuri Alberto... Matheus Pereira não deu tem o azar Yuri Alberto. machucado. Exatamente. Verdade. Pode reclamar que o ano não está tão bom, mas não tem um Fagner, não tem um Cássio, né? O Cruzeiro não tem um Rojas. O Cruzeiro não tem nenhum jogador desse tamanho. O Cruzeiro tem um elenco que tem seríssimas limitações. O que, para mim, diz muito sobre o trabalho do Pepa. Porque o Cruzeiro estar na situação que está nesse momento no campeonato, e poderia estar pior, nas mãos do treinador poderia estar pior, diz muito sobre o trabalho do Pepa. Que é um bom trabalho, hein? Ele tem essas dificuldades, poderia ter essa dificuldade de finalização, mas é um bom trabalho. Se a gente comparar, por exemplo, o trabalho do Pepa e o trabalho do Luxemburgo, me parece que o trabalho do Pepa é melhor. Eu tenho a impressão... acho que são situações bem diferentes, mas chegou antes, inclusive, e tudo. Mas o material humano que o Pepa tem é inferior ao material humano do Luxemburgo. Proporcionalmente melhor. Proporcionalmente, sem dúvida, sem dúvida. Ele deu gancho aqui do Veríssimo. Tá. Para mim, o Veríssimo tem que ser titular de campo, porque é Gil, Murilo e Bruno Mendes. É isso que o Corinthians... E o Caetano. Sim. Certo? Cara, para mim o Veríssimo já tem que pegar a sequência e ser titular desse time. Quero saber o que você pensa, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos, fã de esporte. Concordo, até porque, assim, tem uma coisa que o Eugênio lembra sobre o Veríssimo ser um zagueiro de primeiro nível. O Veríssimo, antes da lesão séria de joelho que ele teve, o Veríssimo era o quarto zagueiro da Copa do Mundo. Era como o Tite o enxergava, era o que se falava quando ele foi para a Europa e tô convicto de que, assim, o que faz ele estar de volta ao futebol brasileiro foi essa interrupção que teve por causa da lesão. Se ele tivesse conseguido ter uma sequência, jogado no Benfica como deveria jogar com regularidade, talvez ele tivesse saído de Portugal até para uma liga mais importante. Mas, bom para o Corinthians, né? Bom para o Corinthians que ele esteja aqui, concordo que foi uma atuação ótima e acho que ele tem que ser o primeiro nome a ser escolhido na defesa, sem dúvida alguma, olhando daqui para frente. Pensando na estratégia do ano do Corinthians, assim, vamos lá. Se o Corinthians chegar à final da Sul-Americana, são 5 jogos.
Sim. No Brasileiro faltam 19. Sim. Então, assim, não dá para falar, o brasileiro, né? Não existe isso. Hoje está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Até porque, vamos combinar que, assim, a gente fala do rebaixamento, eu acho que não vai chegar a ter esse perigo, mas se o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, e tem outros ótimos times que podem ganhar a competição também, não é que o Corinthians seja o grande favorito para ganhar. Botafogo, São Paulo, Fortaleza, o próprio Estudiantes. E o seu ano que vem você vai ser jogando o quê? Né? Você tem que pensar nessas coisas também. Então, eu acho que não dá. Hoje eu consigo entender, pela proximidade, o jogo é terça-feira, né? Então você tem pouco período de recuperação. Você tinha também o desgaste do jogo da Copa do Brasil no meio da semana, enquanto o Cruzeiro vinha com toda a semana de trabalho. Eu consigo entender. Como o Eugênio, estou esperando para ver como é que ele vai se posicionar na coletiva, mas hoje eu consigo entender. O prof. Murilo e Veríssimo, é isso? Pode ser. Já no próximo jogo? O Veríssimo está inscrito na Sul-Americana. Você tem aí... Você tem... Está começando agora a fase, então deve estar inscrito. Deve estar inscrito. Mas você tem a experiência do Gil, que não pode ser descartada num momento decisivo como esse. Acho que também não precisa ter tanta pressa assim. Mas agora para a muito Sula, bom, contra os Estudiantes, quem seria? É muito bom para o Corinthians, o Veríssimo. Acho que não pode perder o lugar. Eu acho que ele já entrou para ficar. Tá. E aí a escolha vai ser entre o ótimo momento do Murilo, que está sendo cotado para jogar fora, Sim. e a experiência do Gil. A última cartada na experiência contra o São Paulo não deu certo. Pois é. Porque a gente está falando do Moscardo, o Moscardo não joga, por aquele receio, tudo bem, também vem da tal da operação de apêndice, mas principalmente... Tinha ido mal contra o Coritiba, né? Tinha ido mal contra o Coritiba. Citou isso. É natural, são garotos, os garotos oscilam. O Wesley é a mesma história. O Wesley fez um golaço contra o Coritiba no lance seguinte e mandou a bola na lua. Foi. Porque ainda não tem a rodagem suficiente. Até o gol do Cruzeiro hoje, eu brincava num grupo de WhatsApp. Foi falta, não foi falta? Falei, foi falta de experiência do Wesley. Né? Então... Até porque, né, professor, foram 2 gols de construção semelhante. Pois é. Bolas perdidas lá na ponta esquerda, no mesmo lugar do campo. A primeira pelo Wesley, ele reclama da falta. A segunda pelo Gilberto. E o contra-ataque que vem a partir dali em jogadas, uma delas puxada pelo Wesley do Cruzeiro, em alta velocidade, a segunda puxada pelo Moscardo. Coisa que quando você tem um tempo de vida, você está lá jogando e fala, eu já vi esse filme. Vai dar problema, né? Ele ainda não viu esse filme. Tantas vezes. Sobre o Pepa, eu queria fazer uma observação. Ele deve estar sofrendo hoje a síndrome do... Aliás, você está com... É azul, por acaso? É azul, é uma capinha azul. Né? Uma capinha azul. Que coisa, um hein? azul diferente. Tá. O Pepa deve estar se sentindo como aquele cara que senta no banco do passageiro. Ele não está dirigindo, mas... Né? Instrutor de autoescola é assim. Eu sempre digo que técnico é como um instrutor de autoescola. Ele não freia e não acelera, ele avisa que vai bater. E quando o cara foi jogador de futebol, é pior ainda, né? Ou quando foi bom jogador de futebol. Porque ele fica... Hoje foi um jogo desses. O técnico foi no limite do que pode fazer um técnico. Não pode entrar e empurrar a bola. Não pode segurar a bola pelo Gilberto. Hashtag X. Lá em cima. O X. O ex-Twitter. O ex-Twitter. Coisa horrorosa, né? Twitter. Aí tá lá, hashtag fora Luxemburgo, fora Luxemburgo, fora Luxemburgo. Aí você começa a ver uma série... Hoje, qual a avaliação do Luxemburgo? Qual a avaliação vocês têm do Luxemburgo no jogo de hoje? Ele escalou mal, o time foi mal por causa dele, depois das mudanças ele foi bem, é aquela história, escalou mal, depois mudou bem, mexeu bem... Não tinha muito o que fazer, tem que apostar mesmo no jogo da Sul-Americana, tinha que colocar os garotos, tá dando certo os garotos em alguns momentos. Qual é a avaliação do Luxemburgo hoje, numa noite de hashtag lá nos Trending Topics? Primeiro lugar, fora Luxemburgo. Qual é a avaliação? Normal, ele fez uma opção por colocar um time alternativo. A partir daí, é natural que esse time não tenha entrosamento, volume de jogo, intensidade, uma atuação sólida para enfrentar fora de casa um Cruzeiro, que já foi dito aqui, apesar das dificuldades técnicas individuais, coletivamente tem sido um time que se impõe contra adversários, inclusive contra o líder do campeonato. Poderia ter vencido o Botafogo. Então, o Corinthians, sem ter esse volume, e também porque é até característica do Corinthians jogar sem a bola, a não ser quando ele joga na arena, precisando na arena, né, o Química Arena, precisando do resultado, aí ele vai para cima do adversário. Mas normalmente é um time que espera um pouco mais. Aí você já entra com o time reserva. Com a característica de esperar um pouco mais, você vai ver o quê? Vamos esperar para ver o que o Cruzeiro consegue e tentar jogar no erro do Cruzeiro.